começo, qual foi o maior desafio, senhor, no começo do ministério? Assim, quando o senhor resolveu, vou ser pastor. Assim, com 15 anos, eu já desenvolvia, né? Já desenvolvia os reflexos da chamada pastoral, né? Então, a gente já trabalhava no reino, na obra, entendeu? O maior desafio foi tentar entender, né? Tentar entender o nosso momento, né? Tentar entender, porque quando você olha para a Bíblia, né? Você vê um Deus, né? Que não isenta a gente de dificuldade, mas que promete coisas grandes, coisas profundas. Muitas das vezes a nossa realidade confrontava com as promessas que a Bíblia tinha, né? Que ela tem, né? Que ela tem, né? Tem para nossas vidas, né? Então, assim, na verdade, o maior desafio foi esse, foi tentar entender, né? Tentar entender por que passar tanta crise, tanta dificuldade, tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, né? Às vezes tem uma vida de humilhação, né? Diante de um Deus tão grande, diante de uma palavra que tem mais de 32 mil promessas de bênçãos, entendeu? E você viver confrontando com isso, né? Pô, mas tanta coisa linda, maravilhosa, e a gente passando por tudo isso, né? Cadê a meia, né? Cadê a minha mesmo? Aonde estão essas promessas? Como o povo de Israel falava, né? Aonde estão essas promessas que tu tanto fala, né? Que a gente às vezes não consegue enxergar lá na frente, né? Enxergar o futuro. A gente foca no momento que a gente está passando, né? Momento de dor, de perda, de sofrimento, né? A gente não consegue entender que Deus está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos estruturando para viver o seu melhor, né? Então, assim, eu acho que, como você perguntou, o maior desafio foi esse, foi entender aquela vida que a gente estava vivendo, né? Aquela vida que a gente estava vivendo, para mim, foi uma prova de ministério, né? Para mim, a situação toda que a gente passou, hoje, vendo tudo que a gente viveu, aquilo ali foi uma preparação, foi uma prova de ministério para você ter um ministério sólido, um ministério estruturado, ter o respeito das pessoas, porque acho que exemplo gera exemplo, né? Exemplo gera exemplo. Então, hoje falando assim, sobre essa experiência de vida que a gente viveu lá atrás, foi uma preparação de Deus, né? Eu acho que ninguém que tem uma vida de sucesso não tenha passado por um momento de fracasso. Todas as pessoas de sucesso na vida, pelo menos que eu conheci as pessoas de sucesso, quando você ouve a história dessas pessoas, são histórias às vezes lá atrás tristes, de perdas, de sofrimento, dificuldade. Realmente de superação, né? De superação, né? Então, assim, hoje eu entendo, né? Mas lá foi difícil tentar entender, né? Todo esse processo, né? Mas acho que faz parte daquilo que Deus preparou para as nossas vidas. E graças a Deus que a gente não sabe, né? Porque se a gente soubesse por que a gente estaria passando por aquilo, nós não seríamos tão dependentes de Deus, né? Com certeza. Jesus pegou os seus discípulos, mandou eles entrar no barco, atravessar o mar da Galileia, que eles iriam chegar do outro lado. A ordem de Jesus foi: vocês vão chegar do outro lado. Só que Jesus não falou o que ia acontecer no meio do mar, né? Aquela tempestade, aquela ventania, né? Aquele desespero todo, porque se falasse, eles não iriam encarar aquele desafio, né? Então, às vezes Deus nos coloca à prova, né? Eu não falo o que vai acontecer na nossa caminhada. Ele diz que a gente vai chegar no lugar que a gente precisa chegar, né? Então, a minha vida foi mais ou menos assim. Amém. E tem algum momento assim que foi marcante para o senhor, assim, que o senhor pensa assim, esse momento aqui foi um momento que realmente me marcou, Então, assim, eu estava lá no Rio de Janeiro, ainda solteiro, né? Namorando a missionária Paula. A gente trabalhava, né? Tinha a nossa questão profissional, entendeu? E esse momento eu acho que foi o divisor de águas, quando Deus me chamou
para uma obra missionária, para me tirar do Rio de Janeiro. Vivi no Rio de Janeiro a minha vida inteira, entendeu? A minha esposa viveu no Rio de Janeiro a vida inteira. E assim, aceitar um desafio, né? Um desafio de vir para um lugar, para uma terra que a gente não conhecia. Você tem noção? Nem sei se eu estou adiantando a conversa, mas você tem noção? Eu casei com a missionária e com 15 dias depois de casado, a gente veio para o interior de São Paulo, né? Para pastorear. Então, esse momento assim foi um momento importante na nossa vida, né? Porque a gente ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. Porque você ouvir a voz de Deus é muito importante. Eu acho que a questão mais difícil é você conseguir obedecer a voz de Deus. Porque você obedecer a voz de Deus requer o quê? Requer renúncia. Você obedecer a voz de Deus, às vezes você tem que abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu ego, da sua razão, para você obedecer a voz de Deus. Entendeu? Então, abrir mão de tudo, abrir mão do conforto. Nessa época já estava com 28 anos, a missionária com 19, né? Então, a gente já tinha uma vida um pouco mais confortável, né? E você ter que abrir mão de tudo isso, né? Para viver um projeto de Deus na sua vida, que a gente nem sabia como que seria tudo isso. Então, abrimos mão de tudo na cidade natal, tá? Casado com 15 dias de casado, e vim para cá sem nada, a não ser com a promessa e a fé. Como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, assim, eu acho que ouvir a voz de Deus, todo mundo ouve, né? Todo mundo ouve a voz de Deus. Obedecer a voz de Deus não é fácil não, hein? Não é fácil não, porque essa obediência pronta, essa obediência completa que a gente prega, que todo mundo quer viver, ela requer muito de nós. Requer sacrifício, requer entrega, requer renúncia, requer abnegação, entendeu? Esforço pessoal. E hoje o ser humano está acostumado a querer tudo de bandeja, né? Tudo pronto, né? E para viver os planos de Deus, os projetos de Deus, não é fácil. Não é fácil. E aí acho que entra o papel da igreja, né? Para essa sociedade de hoje, né? Para as pessoas de hoje. A igreja tentar passar que vai ter tudo isso, né? Que as pessoas vão passar por momentos difíceis, né? Que não vai ser tudo fácil, né? Não vai ser. Mas que tem um Jesus que pode ajudar nesse processo. Né? O papel da igreja é muito importante na vida da sociedade, né? Não vou nem falar igreja, mas vou dizer assim, da religião, né? As pessoas, a religião, ela é boa, ela educa, ela traz princípios, né? Ela aproxima as pessoas de Deus. Eu sei que a conversão genuína, ela está além, está acima da religião, né? Dos dogmas, né? Religiosos. Mas a religião é importante, né? Importante na vida do ser humano. Agora eu vou trocar o termo religião por igreja, né? A igreja, para mim, assim, foi muito importante, né? Voltando lá atrás, no Rio de Janeiro, as pessoas diziam assim, esses meninos vão tudo virar bandido, né? Porque imagina bem a vida de extrema pobreza que a gente tinha. Minha mãe com 9 filhos, entendeu? Uma dificuldade terrível. As pessoas lá diziam, vão virar tudo bandido, viraram tudo pastores, entendeu? Glória a Deus. Viraram tudo pastores. Hoje todos são pastores. Então, assim, mas quem foi que ajudou nessa condução? A igreja, entendeu? A religião, né? Estabelecendo as regras, as normas, os limites, os princípios, os nãos, né? Hoje a maior dificuldade que a gente tem como pastor em relação à igreja e às pessoas, às famílias, é eles cumprirem esses princípios, essas normas, essas regras, né? Mas para mim e para minha família,
a igreja, né, que muitos às vezes desprezam, a religião que muitas das vezes muitas pessoas ignoram, para a gente foi uma bênção, porque hoje a igreja nos ajudou, nos ensinou a ser cidadãos melhores, né? Pessoas melhores, seres humanos melhores. Ninguém virou bandido. E veio a fé, né? A fé veio pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. E a fé é muito importante, né, para enfrentar a crise, né? As crises pessoais, as crises sociais. Inclusive, quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, de repente alguém que está afastado da presença de Deus, da igreja, da religião, se aproxima. Hoje as gerações precisam disso, né? Crianças, adolescentes, jovens, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Casais, famílias, precisam ter uma base, né? Uma base espiritual, uma base religiosa, porque o homem ele foi formado por Deus de quê? Espírito, alma e corpo, né? Então, o espírito precisa ser alimentado, como o corpo né? O espírito precisa ser alimentado. E o maior problema das pessoas é a ausência de Deus, né? É a ausência da igreja, é a ausência da presença de Deus. Então, se tiver alguém aí distante, se aproxima de Deus. E a religião, a igreja nos ajuda muito nesse papel.